certo? Agora eu vou ligar a parte aqui da alimentação. Aí a gente vai fazer um controle com esse ferro. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Silveira. Pessoal, meu último vídeo foi em dezembro, né, que a gente estava concluindo aquele vídeo sobre controle de temperatura. Aí eu dei uma parada, soltei alguns vídeos não tinha nada a ver com controle de temperatura, mas eu fui, à medida que eu ia fazendo, né, ia mantendo vocês informados com alguma coisa, né, desde os trabalhos que eu ia fazendo. E a intenção é não deixar o canal parar com os vídeos, né? Mas todos os vídeos que eu mando para vocês, né, eu tenho certeza que ele tem algum conteúdo bom para vocês, certo? Então a gente vai encerrar aquela série de vídeos que eu estava fazendo sobre controle de temperatura, né? Aí a gente vai hoje finalizar com o relé de estado sólido, né? Então a gente vai finalizando com um relé de estado sólido. A gente vai ligar a nossa resistência, né, aqui no relé de estado sólido, né? E esse relé de estado sólido, pessoal, ele é um relé como qualquer outro, né? Como se fosse um contactor, só que a diferença dele é porque ele aqui é acionado por transistores, né? Esse aqui não. Esse aqui é mecanicamente, ele fecha uns contatos, né? E a gente faz o nosso algoritmo de acordo com o que abre e o que fecha o contactor, né? E aqui só fecha, né? Ele é muito usado para sistema de risco, né? Por exemplo, eu quero acionar um contactor, né? Eu tenho um setor, né, que usa botijão de gás, né? Produtos corrosivos, explosivos, né? Então, quando ele é acionado, né, ele não vai abrir nenhum tipo de centelha, né? Ao contrário desse aqui, né, se eu tiver um local muito perigoso, com qualquer tipo de gás que seja altamente combustível, né, aí ele aqui vai abrir a centelha. Então, se eu tiver num ambiente confinado, o que vai acontecer vai explodir, né, pessoal? Ambiente confinado, com gás acumulado, ele explode. Eu já vi isso aí de perto já. E o relé de estado sólido, né, ele recebe aqui um sinalzinho de uma fonte, né, ele vai aqui, ó, de 4 a 32 volts, né? Então, ó, de 4 a 32 volts, a partir de 4 volts ele já arruma aqui, né? Esse aqui ele é ligado em série aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é, certo? Aí tem a amperagem aqui, pessoal. Tem a amperagem da carga, né? Você tem que acompanhar pela amperagem da carga, né? Aí, pessoal, outra coisa, ó, não confundir, né, o relé de estado sólido, né, com o DIMM, né, com o regulador de potência. Ó. Eles têm a mesma configuração, certo? Ó. Esse aqui é um DIMM, né, é um regulador de potência, e esse aqui é um relé de estado sólido, né? Ele é só para abrir e fechar contato. Esse aqui é para regular a potência, certo? Ele aqui, ó, ele é de 260 volts, 50 amperes, certo? Aqui eu posso aumentar e diminuir a potência da corrente. E aqui eu não consigo fazer nada disso, né? Eu só ligo e desligo, né? Aqui eu posso, digamos que eu quero botar um chuveiro elétrico, eu quero botar uma caixa d'água assim com resistência dentro. Aqui eu posso regular a resistência tanto que eu quiser aqui. Aqui não. Aqui é só abre e fecha, né? Então são muito parecidos, ó. Então quando vocês pegarem o desse aqui, presta atenção, viu? Geralmente o regulador de potência, ele tem esse desenhozinho aqui, ó, de um potenciômetro, de um resistor variável. Aqui é um resistor variável, né? Esse aqui não tem não, esse aqui ele só diz, ó, que é de 4 a 32 VDC, né? É um sinal que ele recebe aqui de tensão. Pode
continuar. Ó, até o fundozinho dele aqui é igual, ó. Então, não confundir aí não. O relé de estado sólido, né? Com o regulador de potência, né? O time. Então vamos aqui, ó. Então a gente vai pegar. Você que está começando agora o vídeo, assistir pela primeira vez, eu iniciei esse vídeo de controlador de temperatura com um outro tipo de programador, né? Que é o KB 32, você quer da Coel. Não estou lembrado aqui o modelo dele, né? Deixa eu ver se eu achei. Eu comecei com esse aqui, pessoal. Tanto que ele deu defeito até a desmanchei todinho, não consegui recuperar mais ele não. Ele é o K49E. Eu comecei o vídeo com ele, a gente fez várias apresentações, foi vídeo completo só sobre as programações dele, para você identificar o que é esterese, o que é absoluto de máximo, o que é absoluto de mínimo, né? O que é tudo, né? Controle de temperatura, offset, essas coisas, eu passei tudo lá, né? Então, se você puder voltar no vídeo lá, você vai aprender, né, esse conteúdo, você vai, não vai se enrolar com qualquer outro tipo de programador, porque as linguagens são a mesma, mas a escrita de um programador pode ser diferente, mas o entendimento é um só. Tudo que tem numa marca vai ter no outro e no outro, porque eles criam um padrão, e esse padrão, se eu não me engano, ele deve ser normatizado, né? Você não pode fugir disso, né? Aí o que vai mudar é a tecnologia de um para outro, né? Um vai ser melhor, o outro vai ser, né? Entendeu? Aí a gente passou para isso daqui, ó. A gente acabou finalizando os vídeos, né? Com esse modelo aqui, ó. Eu não sei nem ler isso aqui. É FS Shaper, né? Eu vou escrever aqui, ó. Ele é bem simples, programador, né? Então tá aqui FS, certo? Aí tem Shape. É parecido com a marca alemã isso aqui, eu tenho certeza. O nomezinho tipo quase alemão, né? Eu acho. Aí controlador de temperatura, modelo FS 1804 ABF16, é o modelo. Vou escrever aqui também, ó. Modelo FS 1804 AB F16. Tá aí o modelo dele, esse que eu vou apresentar, né? Aí eu tenho os bordezinhos dele aqui, ó, onde 1 e 2 aqui, ó, ele é a entrada da sonda, né, do Thermopar ou PT100, aqui, ó, que é a simbologia do Thermopar, e aqui, ó, PT100, né? PT100. Né? Eu já falei também sobre o que é PT100 e o que é Thermopar, tem no vídeo aí, né? Eu acho que é completíssimo, né? Coisa que você não vê em curso. É porque eu falei, quer aprender a programar a temperatura, né? Assista o canal, né? Se inscreva, que eu ensinei o que é a diferença de Thermopar para PT100, tem meus vídeos, né? Eu ensinei a você fazer cálculo para fazer aquecimento com água, né? Eu tenho um tanque aqui, ó, 300 litros, né? Eu quero aquecer ele em 30 minutos ou 40 minutos, depende do tempo que você quer aquecer. Eu ensino a fazer os cálculos para você comprar a resistência no padrão certinho para você alcançar o seu objetivo, de alcançar a temperatura, né? Uma guia. Então, eu até já falei sobre isso aqui também, né? Onde é cada ligação, mas eu vou repetir aqui, ó.
E no 78 aqui, que no 78 é a alimentação dele, ó. Pessoal, eu acabei de falar aqui, né, que os programadores, né, eles mudam às vezes a linguagem, né, às vezes até as configurações, tudo é uma só. Né? Ó, aqui na Innova também, ó, lá naquele programador da Innova, o 78 também é alimentação. Ele é também alimentação, lá no programador da Innova, porque eu não tenho nenhum aqui para mostrar a vocês. Eu até tenho. Com licença. Bom, eu não tenho, acho que eu tá em outro canto. Né? A Innova é muito bom, os programadores são fáceis, você aprender com eles, né? Um sistemazinho bem legal, certo? Aí lá também no Innova, ó, é 78 também a alimentação, tanto que nesse modelo aqui também é, né? Parece que eles, né, criam uma norma para você seguir daquele jeito. Que isso aí, pessoal, aconteceu desde a Segunda Guerra, né? Que as indústrias começaram a evoluir, então eles começaram a criar para-dores, porque o pessoal já estava se conectando com o mundo, né? Então não adiantava eu pegar minhas ferramentas, se eu fosse lá para a Alemanha, chegasse lá, tivesse um parafuso diferente, né? Quer dizer, para cada país eu tinha que levar um tipo de ferramenta, né? Um exemplo que eu estou dando para vocês. Até o pessoal se alinhar com isso aí, né? Aí eles conseguiram fazer a ISO, né? A ISO 9000, uma norma internacional. E chegaram à conclusão de, já que os países estavam se conectando e todo mundo estava na globalização, né? Estava globalmente unificando todo mundo, aí começaram a colocar as normas. Então vai ser assim, 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 né? Só vai existir milímetro, polegada, ou só polegada, ou só milímetro, né? Tem país que é só milímetro, né? Aqui a gente usa mais milímetro, né? A gente usa polegado, mas raramente, né? Mas você vê aí peso de fora, né? Da Itália, alemão, japonesa, eles usam mais milímetro. Tudo é milímetro. Então, tá acabando esse negócio de polegada, né? Tá acabando, né? Eu praticamente já trabalhei em tipo de máquina alemã, italiana e japonesa. Né? Japão é todo Allen, né? Parafuso Allen. A maioria das máquinas que eu trabalho é tudo Allen. Eles gostam muito de parafuso Allen. Então por isso que se firmou isso aqui, ó. Por isso que quando eu chego aqui, tem 7 e 8, que é a alimentação desse modelo aqui, e lá na Innova também é o mesmo modelo, né? Porque eles tiveram que fazer isso aí, né? Tiveram que fazer uma reunião global, né? E criar esse sistema. Para que se eu fosse viajar lá para o Japão, quando eu chegasse lá, levasse a chave de 12 milímetros, lá ia ter um parafuso de 12 milímetros. E até mesmo para venda, né? Para vender. Já pensou se como é que seria esse comércio? Se eu fabricasse chave de 10 milímetros aqui, só em milímetro, e os outros países usassem polegadas, né? Eu tinha que fabricar polegada, milímetro, né? A minha polegada ia vender fora e a chave milímetro eu tinha que vender para a região. Aí ficou sem cabimento. Então eles acabaram fazendo isso aí, né? Aí a gente vê muito sobre a ISO 9000. Quem conhece as normas ISO 9000, né? Tem vários tipos de ISO, é um sistema da qualidade, né? Para cada coisa tem uma ISO 9000, né? Para cada atividade. Então aqui, né? Aí aqui eu tenho a sonda, aí eu tenho a alimentação, fase neutro, né? Aí dependendo da sua região, não sei qual, aqui é 220, né? Não, pega 220 aqui. A canetinha tá ruim. Aí eu pego 220. Aí aqui é 220. VCA. Volts, corrente alternada. VCA, né? Volts, corrente alternada. Pronto, aí aqui, ó. O que temos aqui mais, né?
Aí ele tem um terminal comum aqui, ó, que é no 12, ó, certo? Aí esse comum, ele leva por 9 e por 10. Gerando assim, né? A entradazinha para 2 relézinhos. Então, eu tenho um relé aqui, ó, internamente, ó, R1, né? Tem um relé aqui também, ó, R2. Isso dentro dele, né? Do programador, né? Tem uns relézinhos lá dentro, né? E eles estão, ó, eles estão em comum aqui, ó, no contato, são 2 contatos abertos, né? Então tem um NA aqui, ó, e dentro dele também tem um NA. Por isso que às vezes, quando o programa está funcionando, está acesinho e não está acionando, você abre ele lá, né? E você vai encontrar o relézinho com defeito, aí você troca ele, né? O relézinho pequenininho eu já mostrei aqui já, como é que funciona, né? Pronto, está aqui, ó, né? Aí aqui, ó, no nosso exemplo lá, né? Esse aqui, né? Eu levo para o contactor, né? Do contactor, né? Eu vou levar para resistência. Vou fazer controle de temperatura nessa resistência aqui, ó. E nesse outro aqui, né? Eu vou levar ele com alarme. Com alarme. Aqui comum, neutro, certo? Vou levar para o contactor vai ligar e desligar, né? Eu vou mando para a resistência. Por esse terminal aqui eu controlo, certo? Isso aqui a gente fez na prática, isso aqui já mostrei. Mostrei isso aqui também, né? Eu disse que aqui ia controlar com 50 graus. Se por acaso os 50 graus desse problema aqui, chegasse a 60 graus, né? Eu ia ter um alarme visual, ou podia ser sonoro, né? Depende de você. Isso aqui eu fiz, né? Já mostrei tudo isso aqui. Aí agora, né? Agora nosso intuito é fazer o controle com o SCR, né? Para falar a verdade, pessoal, eu já trabalhei muito com controle de temperatura, né? Eu já corrigi problema, mas eu nunca fiz projeto meu para colocar isso aqui. Eu nunca precisei. Prefiro colocar um contactorzinho desse. Você controlar a resistência. Prefiro fazer com esse. E além de ser muito caro, esse bichinho não é barato, né? Mas eu uso mais os contactores. Aí tá dizendo aqui, aí para mim usar para mim fazer a ligação dele aqui, ó, né? Ele tá bem aqui assim, ele, ó. Ele tá bem aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Tem outro parafusinho dele aqui, ó. Aí aqui diz tem 1 e 2. E dá 40 amperes aqui, ó. Ele dá 40 amperes esse contato. Ele diz aqui, ó, que ele vai de 48 a 400 ó, 48 a 480 VCA. Vamos corrente alternada. Ele está dizendo aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que até ele vai regular, ele vai fazer uma regulação de 40, aliás, ele vai fechar o tiristor aqui, né, para passar a corrente aqui, com 40 volts, eu já consigo armar ele, aqui. Então se eu botar 40, ele vai fazer, ele vai deixar passar essa corrente em 40 volts, até 480, certo? Aí embaixo aqui é o mais e menos, né? É 3 e 4. Mais e menos. Certo? Agora vamos ligar ele aqui, ó. Bem aqui no nosso manual. Oi! Você traga aí? Não, pessoal, aqui, né? Vamos fazer a ligação dele aqui, ó. Esse aqui que o 6, ó, ele vem por mais. Vamos ver certinho aqui, ó. Certo?
Pra cá, ó. Do terminal 6 eu puxo por mais dele aqui, ó. Certo? Terminal 6. E do 11 é o menos, ó. Sai menos. Aí saldo menos. Aí vem pra cá, pro terminal 4. Menos, menos. Mais com mais. 6 e 11. Certo? Nesse tipo aqui. Se for outro tipo, tem que observar qual é. Aí ele diz aqui, pessoal, aqui na ficha técnica dele, que ele sai uma tensão de mais 12 VCC, né? Voz corrente contínua, né? VCA, voz corrente alternada. Então ele está dizendo que sai 12 VCC, né? Aí o meu relé de estado sólido diz que com 4 a 32 volts ele já arma. Então se eu tenho 12 volts e 12 é maior que 4, então ele já vai armar para mim já. Vai disparar aqui o circuito interno dele, né? E vai deixar, vai liberar essa passagem aqui, ó, para minha resistência, certo? E, aqui, essa ligação aqui é em série, né? Série, ó. Aqui é uma fase, ó. Vem pro primeiro parafusinho aqui, ó, né? Aí ele sai daqui e vai continua para lá. E desse lado aqui, ó, eu coloco um neutro. Não vai colocar uma aqui e outra aqui não, porque vai dar vai estouro, né? Vai fechar um curto-circuito. Então aqui é em série, né? Aqui é em série. Eu vou, né? É como se eu pegasse o fio aqui, ó. Tem um fio, tem uma fase. E aqui é um neutro, né? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Faço isso aqui no meio. Então entenderam aí, né? É como se eu partisse do meio aqui e colocasse ele bem aqui assim, ó. Ele continua para resistência, né? E aqui o neutro passa direto, né? Vai ficar bem aqui assim a resistência, né? Beleza? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, né? Eu não gosto de assistir vídeo muito longo, eu tenho certeza que vocês também não. Então eu vou dividir isso aqui em duas partes, né? Vai ficar essa parte só teoria, teórica. Depois eu vou voltar na prática, né? A gente vai configurar o programador, certo? Ele vai ter que ter um parâmetro para a gente poder usar esse aqui, né? Eu até identifiquei aqui já, que é esse parâmetro F10. Então nós vamos aumentar no parâmetro F10, aí vamos configurar ele para ele acionar o nosso relé de estado sólido, né? Lembrando que o estado, não confundir o relé de estado sólido com o DIMM, que é o regulador de potência. Eles têm o mesmo desenhozinho, ó, mesmo formato, né? Então não confunda, né? Observar bem. Geralmente o DIMM tem um desenho de um resistor variável, né? E ele aqui, ele só determina a corrente que vai passar e vai dar aqui uma polarização aqui de tensão, mais e menos, né? 4 a 32, beleza? Então se inscreva no canal, né? Compartilhe com todo mundo, quem você conhece, de que você assistiu um vídeo excelente do canal Ailton Silveira, né? Lembrando a vocês que tem vários outros vídeos sobre programador de potência, né? Tem controle de temperatura. Eu fiz controle de temperatura, fiz controle de nível. Aí eu vou ver o que eu vou fazer depois que a gente concluir isso aqui. Se a gente vai entrar para inversor de frequência ou algum outro tipo de controle, né? Eu queria fazer um controle de pressão. Eu vou ver se eu tenho esse material para fazer um controle de pressão. Também é importante, né? Beleza? Então, agradeço a vocês por estar comigo até o final do vídeo. Então se inscreva. Até mais. Fui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos para o nosso último vídeo sobre o programador de temperatura, né?
gente fez uma série de vídeos aí sobre controle de temperatura, né? Falei sobre termopar, falei sobre PT100, falei dos parâmetros, né? Que você precisa saber para você ter mais afinidade de qualquer programador que você pegar de temperatura, você saber que tipo de parâmetro você vai estar usando lá, né? Aí para finalizar, pessoal, a gente vai fazer um controle de temperatura através do SCR, né? Ou um relé de estado sólido, certo? Ontem eu fiz, aliás no vídeo passado, né? Que foi no primeiro que eu fiz, né? A gente mostrou a parte teórica, né? Sobre o relé de estado sólido, né? Falei sobre você não se confundir com o relé de estado sólido com o DIM, né? Que ele tem as mesmas estruturas e o mesmo formato, certo? Então, se você está gostando do assunto, né, já se inscreve no canal, né? Deixa um like, né? E bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos fazer a nossa ligação aqui, né? Dessa parte de cá, né? Que onde tem aqui menos e mais, né? É onde vai entrar o nosso controle, né? Ele vem lá do programador. Eu falei dele ontem, falei do modelo, né? Falei também que a gente tinha começado essa série de vídeos com outro tipo de controlador e ele acabou dando defeito e arrumei esse. Então, aí eu vou fazer a ligação desse, né? Com a saída de lá para cá, né? A saída e a entrada aqui. Então, eu vou começar ligando aqui mais e menos, certo? Falei ontem que lá no terminal mais que sai daqui, de acordo com o manual, né? Eu disse que é o terminal 11, que é o positivo, eu mostrei isso aqui, né? E o negativo, que é o 11, né? Aí a gente vai ligar aqui agora. Vou pegar. Então ele aqui já está ligado lá, pessoal. Só adiantei, não tem visto, né? Está marcado aqui, ó. Esse preto aqui eu deixei lá no negativo. E esse todo vermelho deixei no positivo, para mim não errar aqui, certo? Então eu vou aqui, ó. Eu já sei onde está mais e menos. Vou tirar esse parafusinho aqui. Então aqui o terminal mais está na minha direita e o menos está na minha esquerda, né? Então eu pego o vermelho. Pessoal, a ligação aqui já está feita, ó, né? Coloquei o positivo e o negativo, né? O negativo, esse fiozinho que está marcado preto aqui, ó. Está polarizado, deu para não ter erro, certo? Agora eu vou ligar a parte aqui da alimentação. Aí a gente vai fazer um controle com esse ferro de solda, pessoal. Porque como ele vai aquecer mais lento, fica mais fácil a gente acompanhar ele aqui, ó. Porque se eu for botar uma resistência aqui, e a resistência que eu tenho aqui, ela é de 350 watts, então vai aquecer demais, né? Aí não vai ficar legal aqui pra gente fazer isso aí, né? E eu fazendo isso aqui, aí não importa o que você vai fazer, se é com 1200, se é 200 watts, se é 3000 watts, né? O sistema é o mesmo, né? O controle é o mesmo, né? O intuito aqui é só de mostrar para vocês, né? Como é que se controla uma temperatura, né? Beleza? Então eu vou terminar de ligar aqui. Eu vou terminar de fazer a ligação aqui, né? E chamo já vocês aí. Então, pessoal, eu tenho aqui agora dois fios que tá saindo aqui, ó, do controle, ó, né? Ele vai
Ele é 40 amperes, esse contato aqui, 40 amperes, né? Aí vai de 48 até 440. Isso quer dizer que ele consegue ver aqui uma tensão de 48 até 440. Né? Uma tensão mais baixa que isso aqui e não vai detectar. Então, eu vou descascar aqui, ó. Eu vou usar esse ponto aqui de 220, que eu vou ligar o ferro de solda aqui, certo? Então o que eu vou fazer, ó? Um dos terminais vai para lá, certo? Porque a ligação aqui é em série, né? Eu mostrei isso aí já. E o outro vem para cá, ó. Vou pegar um pedacinho dessa fita aqui para isolar aí, então tem esse dedo. Pronto, ó. Aqui já dá para fazer o controle aqui, né? Porque já tá vindo lá do programador, certo? Eu já fiz a ligação aqui em série, eu mostrei isso aqui no vídeo passado, né? Agora a gente vai fazer a ligação aqui, ó. Aí como nós vamos controlar esse ferro de solda aqui, né? Eu vou ligar ele aqui embaixo, ó. Beleza? Como é um disjuntorzinho duplo, deu certinho, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai fazer o controle e acompanhar ele, né? Pelo esse PTC, né? O PTC vai ter que ficar ali, ó. Certo? Tem que deixar esse PTC aqui, ó. Bom, à medida que for aquecendo, né? Aqui, né? Vai aquecer e aqui ele vai me dizer quantos graus está chegando aqui no meu programador. Aqui, eu vou ligar o programador. Liguei ele. Ele está aqui marcando 30 graus aqui, ó. E aqui não acendeu, pessoal. Tá vendo? Porque eu preciso aqui fazer uma modificação de um parâmetro aqui. Preciso fazer a modificação de um parâmetro. Então vamos saber qual é esse parâmetro aqui, né? Na verdade aqui eu já sei qual é. Aqui no F10 eu tenho que fazer a saída 3. Ó. Aqui está no sistema antigo, por isso que bateu aqui. Eu tenho que fazer aqui na saída F3, que é naquele terminal 6 e 11, uma saída a SCR, né? A estado sólido, né? Aí ele aqui, na primeira configuração que eu fiz, que nós ligamos aquela resistência, vocês estão lembrados, eu sei, quem não assistiu, procura o vídeo aí e assiste. E vou fazer a saída S1. Lá estava S1 com uma temperatura, né? Controle de temperatura. E o S3 com um alarme. Agora eu vou fazer ele aqui, ó. S3 temperatura e S1 alarme. Vamos inverter as coisas, certo? Então eu vou aqui apertar aqui, vou segurar. Piscou. Eu vou lá no F10.
Vou lá no F10, aqui ó, vou botar 2. Pronto. Aquele sistema lá saiu, o antigo, né? Desligou, né? Já não funciona mais como alarme. E aqui ó, ele saiu, ele ligou, ó. Agora está controlando, ó, certo? Então o que eu preciso agora fazer é ligar aqui. Acho que vai dar para vocês verem aí a temperatura aqui. Que está piscando, eu vou desligar aqui um pouco e vou religar, certo? Enquanto isso eu vou tomar água ali. Aí vocês viram que o contactor, que antigamente estava controlando a resistência, assim que eu liguei aqui, ele entrou, né? E quando eu fiz a modificação das duas saídas, da S1 e S2, aliás, S1 e S3, né, inverter, botando S3 para SCR, ele foi e deixou de funcionar. Ele só vai ligar aqui se der 70 graus, porque está programado aqui, que eu programei no outro vídeo lá, um alarme para 70, né? Aí, como ele está ligado essa saída para cá, ele vai entrar aqui, ó, para funcionar. E na verdade era para ser esse, ó. O S2 era tá ligado aqui. Então vou ligar aqui, ó. Pronto. Vou ligar aqui, certo? Vou marcar um set point aqui, ó. Vou botar aqui 40 graus. Vou botar 50 graus. Só acho que não salvou aqui, ó. Que aqui apagou. Vou ter que fazer de novo. Peraí. Não salvou, peraí. Não era para ter ligado aquele contactor agora. Vamos mais de novo lá. F10. Oh. Passou direto, gente, ó. Virou aqui. Não tinha salvado, né? Agora deu certo. Ó, saída S3 acesa bem aqui, ó. Aqui não dá pra vocês verem, mas tem aqui, ó. Pronto, né? Pronto, aí já tá ligado, né? A gente só vai observar aqui. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos acompanhar aqui, gente, ó. A temperatura subindo, ó, certo? Aqui tá ligado, ó. Vou colocar o tanquinho aqui de proteção. Pra ver se não dá choque, né? Pronto, ó. Agora tá mais seguro, certo? Então acompanhar aqui e aqui. Que quando aqui apagar, é porque aqui chegou no 50 graus, né? Presta atenção, né? Tá 45, tá subindo bem rápido, né? Nós estamos fazendo esse controle aqui do ferro de solda. 50 graus apagou, gente, apagou, ó, né? Ele vai continuar subindo porque o ferro tá quentinho mesmo, né? Vai continuar subindo aí. Deixa eu rodar um pouquinho pra cá, pra vocês me verem. Acendeu o alarme, pessoal, né? Dá um alarmezinho aí, ó. Por quê? Porque o alarme, ó, vou mostrar aqui a vocês, ó. Esse alarme tá, ó, set point, tá subindo. Ele acionou S1 e S3. Justamente, ó. S1, alarme. E S3 a temperatura. Lá naquele primeiro lá tava S3. Opa, aqui, desculpa, ó. Acendeu aqui, ó. S1 e S3, ó. S1 alarme 2 e S3 temperatura, que é o que tá ligado aqui, ó, no SCR, certo? Deixa eu descer um pouquinho aqui.
alarme 1, agora, né? Vamos esperar baixar aí essa temperatura. Eu vou tivesse como esfriar ele aqui, né? Vou tentar desviar ele aqui. Peraí. Não tá mais ligado, pessoal, porque aqui já tá fora, né? Vou colocar aqui de novo. Vou fazer só assim, gente, ó. Tirar fora aqui, ó. Já resolve. Então vou apagar aqui a parte de 70, né? A de 60, né? Ó. É 60 graus, vamos chegar aqui, ó. Isso aqui é outra coisa, 60, mas aqui vai ser 60. Aqui era para ter apagado, não sei porque apagou. Vamos ver aqui. Apagou. Ah, é por causa do esterese, né, pessoal? De 5 graus para mais, 5 graus para menos, certo? Por isso que ele baixou com 55. Estava programado para 60. Agora quando baixar de 50 vai acender aqui, ó. Então vai chegar aqui a 45, né? Tem um esterese, né? Acendeu, ó. Baixou de 50, 40 acendeu, né? Aí começa de novo o controle aqui, ó. Começa de novo o controle. Aqui tá aceso, vocês estão vendo aí, ó. Vai aceso. Vai começar a aquecer. Então, pessoal, essa aí. Então, pessoal, é isso aí, né? Não é difícil você fazer um controle de temperatura, basta você usar o componente certo, né? E fazer as ligações certinhas, né? Eu acho que quanto isso aí você não vai ter dúvida, porque eu expliquei isso aí muito bem, né? Falei sobre Termopar, falei sobre PT100, né? Aqui, ó, começou a aquecer de novo, né? Saiu, pronto, aqui, pronto. Tá aquecendo de novo. E aí vai ficar nesse loop aí, né? Chegou a 50 graus, que é o valor que eu coloquei, que eu quero meu processo, vai parar. Quando baixar, vai continuar. Então fica nessa aí, vai, né? Aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria, né? Aí, pessoal, ele tá assim, nesse bate-bate aí, né? Acende aqui, porque ainda continua ligado, que eu não desliguei. Lá na saída 9 tá ligado esse contactor, né? E na saída 10 tá ligado a emergência, né? Aliás, tá ligado, virar aqui, tá ligado essa luz aqui de alarme, né? E aqui é a saídazinha, né? Então toda vez que chegar lá, que aqui não mostra, assim, ó, aqui no 1, no alarme 1, né? No alarme 2, 70. Né? Normal, que é o set point. Ó, set point aqui é 50 graus. Né? Aí no alarme 1 botei 60 graus. E tem um outro alarme aí, ó, que é 70 graus, né? Que é esse S1 e S2. Aí aqui, ó, aí tem aqui alarme, bem que tem alarme 1 e alarme 2, ó, que tá o alarme 2 está na saída S3, que é o de 70. Ó, no S3, né, ficou o alarme, ficou a temperatura, ficou esse aqui, ó, certo? Com a temperatura, né? Eu poderia muito bem controlar
poder muito bem controlar a minha temperatura com essa saída aqui, ó. Para ficar ligando e desligando. Vou ligar o meu SCR. Mas só que aqui está direto, ó. É como se o SCR aqui estivesse substituindo esse contactor. Então não preciso mais desse contactor, né? Eu vou usar o SCR se eu tenho um SCR, né? Aí eu vou controlar tudo por ele. Ele aqui vai me dizer quanto é e quanto não é a temperatura, né? Vai aquecer de novo. Já vai subir a temperatura. Então, se você gostou, pessoal, né, se inscreve. A gente finaliza aqui o nosso vídeo sobre controle de temperatura. Como eu falei antes, eu vou ver se eu faço um controle de processo, né, de pressão. Tem até uma maquetezinha aqui, ó. Então a gente vai ver se estuda um pouquinho de pressão, né? Pra gente fazer isso aqui funcionar e fazer o controle de pressão através de pressostatos, né? Então pra gente fazer isso aí, né, a gente precisa de material, certo? Então eu vou ver se eu consigo esse material aí. Se eu não conseguir o material, a gente vai ver um tipo de inversor, né? Eu tô com um inversor Danfoss, porque eu já mostrei aí Schneider, já mostrei Yaskawa, já mostrei Siemens, VEC, já mostrei também, né? Aí aproveitar, vou mostrar aí esse Danfoss, né? Vamos explorar as funções dele, certo? Beleza? Então, até mais, pessoal. Olá, pessoal, vamos para mais um vídeo ainda sobre controle de temperatura, pessoal. A gente sabe, pessoal, que no nosso processo industrial, segurança nunca é demais, né? Então, existe segurança para tudo quanto é tipo, para livrar nossos equipamentos a ter uma falha, né? E nossas máquinas ficar paradas, né? A gente não quer perder produção. Vai desde o falta de fase, né? O disjuntor motor, vai o relé térmico. Então, pensando nisso aí, eu criei um sistemazinho para a gente deixar o nosso processo de temperatura, nosso controle de temperatura, com mais segurança, né? Então, se você gostou do assunto, já se inscreve no canal, né? Assista o vídeo até o final, porque tem uma coisa para apresentar para você. Valeu? Então, pessoal, o nosso sistema de proteção, né, segurança, consiste a gente aproveitar os recursos que o programador tem, né? Um alarmezinho, né? Um avisozinho sonoro, ou até mesmo ele sendo visual através de LED, né? Aí eu fiz um sistemazinho aqui, ó, né? Digamos que eu tenho uma máquina aqui, né? Certo? E eu tenho a minha resistência, eu estou aquecendo essa máquina aqui, né? Eu tenho que levar ela a 55 graus, que é o valor do meu processo, é o meu set point, né? Vem aqui, né? Se porventura ele chegar a ultrapassar esses 55 graus, tem uma segurançazinha aqui, ele tem um LED indicativo, né? Um LEDzinho que vai informar que a temperatura ultrapassou o meu set point. Por algum motivo lá, né? Se for o contactor pode ter colado, então o próprio mesmo o SCR, né? Ele, apesar de ser um digestor, ele pode também colar, com defeito, né? E essa temperatura é levar ao máximo até estourar, certo? Mas aí a gente pode esbarrar isso aí, né? Através do que? A gente programa uma saídazinha de alarme, certo? Para quando chegar nos 65 graus, a gente dá uma tolerânciazinha aqui, né? Quando ele atingir 65 graus, ele vai acender aqui, ó, né? Aí, se por acaso passar desapercebido esse sinalizador, né? Aí eu acrescentei mais outro alarme aqui, ó. Quando ele chegar em 75, eu vou acionar um ventilador para que ele resfrie o nosso sistema, né? A gente não quer causar nenhum dano na máquina, né? Então a gente se prepara, né? Aproveita o recurso que o programador tem para a gente fazer isso aqui, né? O modelo que eu estou usando é esse FSK, né? Ele não é muito comercializado, porque poucos já vi, né? Eu adquiri para fazer um
um certo tempo aí, para fazer um processozinho de uma mesa de virar acrílico. E como o transformador esquentava muito, né? Aí eu usei ele aqui para ficar monitorando o transformador. Aí aqui é o modelo dele. Ele já está montadinho lá na nossa bancada. A gente vai aproveitar aquele mesmo sistemazinho que eu fiz do vídeo passado, né? Quem está assistindo pela primeira vez, né? Você volta, procura o vídeo aí. Como fazer controle de temperatura usando o relé de estado de sol, né? Então a gente vai sair daqui da louça, nós vamos lá para a bancada. Eu vou mostrar a vocês como é que funciona o processo, beleza? Então, pessoal, é isso aqui, ó, né? A gente tem aqui, a gente vai simular através desse ferro de solda, né? Porque não dá para fazer esse ensaio com a resistência, porque a resistência ela aquece muito rápido e a gente não vai acompanhar o passo a passo, né? Por isso eu estou usando esse ferrozinho de solda, porque como ele aquece mais lento, a gente consegue ver o processo mais de perto, né? Eu vou pegar o meu PT100, né? Eu vou colar aqui no bico aqui, ó. Então a gente vai fazer um controle por aqui, né? E aqui está o nosso programadorzinho, né? A gente vai ligar ele aqui, certo? Aqui está o nosso SCR, certo? Tira ele aqui do meio, pronto. Aqui está o nosso CR e aqui está o nosso ventilador, certo? A gente vai acionar esse ventilador, né? No último recurso do alarme, que o primeiro alarme vai acender aqui, certo? E no segundo ele vai indicar o ventilador ligado e ele vai ligar para esfriar o processo, pelas quais eu falei o motivo, né? Então eu vou ligar aqui, certo? Já tá ligado aqui, ó, o SCR, o relé estado sólido, já tá aquecendo o ferro de solda e vamos acompanhar a temperatura aqui, ó. Ele está em 26 graus. A gente vai esperar ele aquecer aí, ó. Então já tá a 40 graus, pessoal. Nosso set point é 55 graus, né? De acordo com o que eu deixei ali escrito na lousa. Então ele vai obedecer aqueles padrões lá, né? Que é o 55 graus. É onde ele vai parar, né? De aquecer. Depois, com 65, né? Ele vai acender esse LED aqui, ó. 65 graus, né? Então o processo daqui a pouco, ó, 55 ele vai desligar aqui e vai parar o aquecimento, certo? Então o nosso aquecimento já parou, ó, né? Porque já passou dos 55 graus, que foi o programado set point, né? E a temperatura está subindo, né? Ó, subiu, né? Ao ponto de alarmar o sistema. O sistema está alarmando, né? Posso colocar tanto ele visual como posso colocar um alarme sonoro, né? Então o sistema continua aquecendo. Houve uma pane aqui no processo, né? E a gente precisa ter a segurança do nosso sistema operacional. Pronto. Aí acionou aqui o ventilador está soprando, né? Para não exceder a temperatura. Então já está esfriando o sistema todinho, ó. Está esfriando. Parou, né? Vai continuar baixando a temperatura. Pronto, o sistema está seguro, pessoal, né? Já foi controlado, já, né? Ele voltou aqui a temperatura de 50 graus, né? Aí vai começar tudo de novo aí, né? Se eu colocar o PTC aqui, ó, ele vai começar a aquecer de novo aí, e vai começar um sistema, é um loop, né? Mas se você deixar, ele vai sempre estar fazendo isso aí. Então a ideia que eu queria apresentar é isso aí. Vocês podem aproveitar isso aí para fazer outro tipo de coisa, né?
esse programador, né, ele tem aquela saída lá, tem a saída 9, eu já expliquei isso aí, na saída 10, e tem a saída 11, né? A saída 11, que é para acionar o relé de estado sólido, que ele vai mandar positivo e negativo entre os terminais 6 e 11. E aqui eu mando lá da saída 1, eu mando acender esse aqui, que é alarme 1, e o alarme 2 eu mando ligar o motor. Qualquer tipo de programador você pode fazer isso, não é exatamente esse aqui, ó, porque como eu falei, né, existe um algoritmo que vai para todos, né? A única coisa que vai mudar são os modelos, e o que vai mudar também é modo de configuração, mas o princípio tudo é o mesmo, né? Então o sistema aqueceu demais, né? Tá esfriando novamente, ó. Já está esfriando. Eu botei o motorzinho aqui para fazer uma rotação baixa, uma simulação, só para mesmo identificar que ele está girando, certo? Daqui a pouco ele vai desligar, porque, né, ele já fez o controle, ó, né? Não deixou aquecer muito, até a equipe de manutenção vir e ver o que aconteceu, certo? Daqui a pouco vai apagar isso aqui, ó. Apagou, sistema controlado, tudo perfeito. Então, pessoal, vocês entenderam aí, né? Segurança nunca é demais, né? Se você puder fazer e tiver essa condição, né? Se o seu patrão, né, ou a empresa, né, o gestor, o gerente, ter essa condição para você usar esse tipo de segurança no seu controle de processo, é excelente, né? Você vai adquirir um sistema seguro e você não vai trabalhar tanto, né? Você tem que deixar as coisas funcionando direitinho para você não estar naquele corre-corre, né? Você manter a fábricazinha segura, né? Pode ser sistema de temperatura, pode ser outro tipo de coisa, beleza? Então esse é o recado. Se você gostou, se inscreve, né? Escreve mesmo, né? E se realmente eu conseguir muitos likes aí, eu vou passar todo o esquema elétrico que está montado aqui, caso vocês queiram copiar aí também, beleza?